Olá a todos. Antes de mais, queria começar por agradecer as partilhas que têm feito dos nossos vídeos. Estamos a conseguir chegar a algumas clientes que ainda não nos seguiam nas redes sociais e isso tem sido muito bom para nós. E, portanto, agradeço de coração a ajuda que nos estão a dar com estas partilhas. Temos vindo a falar mais a nível de rejuvenescimento, como prevenir o envelhecimento da pele, o que é que podemos fazer, quais são os cuidados, mas o envelhecimento não é a única patologia tratada em estética. Há outras também bastante importantes e bastante pertinentes, como é o acne, como são as manchas a nível facial, e então hoje trago-vos o assunto ou o tema peles oleosas, peles mistas e peles acneicas. O que é que elas têm em comum? O que é que todas elas têm em comum? A pele mista e a pele oleosa é um tipo de pele. A pele acneica, portanto, é um estado da pele. A pele acneica, ou melhor, o acne já é uma doença, portanto, já é aqui uma patologia um bocadinho mais agravada. Mas todas elas têm algo em comum, que é nada mais, nada menos a hiperatividade da glândula sebácea. Portanto, todos estes problemas que vamos hoje abordar vêm do excesso de sebo, portanto, o excesso de oleosidade que vamos ter na pele. Então, antes de começarmos, vou falar-vos do que é que serve, para que é que serve o sebo, qual é a função dele na nossa pele, porque é que ele é produzido, o que é que ele faz, qual é a importância dele para que a pele o faça então produzir e muitas vezes em excesso. Então, as funções do sebo na nossa pele são principalmente a lubrificação do pelo, portanto, o sebo, ou seja, a glândula sebácea está sempre associada a um folículo piloso, portanto está sempre associada a um pelo, e ele serve para lubrificar esse pelo. Serve também para controlar a perda de água transepidérmica, ou seja, para manter os níveis de hidratação da água que nós já temos na nossa pele, não deixar, fazer uma barreira para que ela não evapore e não se torne seca e desidratada. E também para proteger contra algumas agressões, principalmente agressões ácidas. Então, o sebo é um elemento essencial da nossa pele e serve como proteção. Uma vez que ele serve como proteção, sempre que a gente agredir esta pele de alguma forma, ela vai responder com o sebo. E então vamos aprender, vou explicar-vos porque que é importante ou de que forma é que nós podemos controlar este excesso de oleosidade. Então, falando agora em termos da pele oleosa e pele mista, são peles que têm os poros dilatados. Se for uma pele oleosa, tem poro dilatado em todo o rosto. Se for uma pele mista, há uma zona que normalmente é a zona T, portanto a zona da testa e a zona do nariz e queixo, que é mais oleosa, tem mais oleosidade, mas depois a parte das maçãs do rosto acabam por ser mais secas ou mais desidratadas, não ter tanta oleosidade. Mas elas trabalham-se mais ou menos da mesma forma, os cuidados serão basicamente os mesmos. Aqui nós temos então apenas um excesso de sebo, sem grandes consequências para além disso. E este excesso de sebo, grande parte das vezes, deve-se a 3 grandes erros, que são eles: alterações do pH, o uso de cosméticos inadequados, quando nós usamos cosmética, por exemplo, cremes com muito teor de gordura, vai piorar esse estado de pele, vai acentuar ainda mais a oleosidade na pele. Quando nós utilizamos produtos de limpeza ou sabonetes de limpeza que são bastante agressivos, que têm álcool, que têm princípios ativos que limpam de tal forma a pele que ela fica completamente desprotegida. O que é que isso acontece? Se o sebo é uma proteção da pele para mantê-la equilibrada e para mantê-la, no fundo, nutrida, se nós estivermos sempre a limpar em profundidade e a deixá-la completamente desengordurada,
a informação que a superfície da pele vai mandar lá para dentro é que está completamente seco, é preciso lubrificar. Então, há um excesso de atividade da glândula sebácea para produzir mais sebo, para ele vir à superfície estabilizar a barreira da pele. Então, esses produtos, às vezes, pensando que estamos a fazer o melhor, que é limpar em profundidade até a pele ficar assim mesmo a repuxar, é contraditório, porque vamos estar a limpar de tal forma a remover tudo o que é oleosidade e ela depois fica desprotegida, fica desequilibrada e então há um excesso de produção para vir colmatar essa falha. Depois também falar nos protetores, em alguns protetores solares, que também são muitas vezes a causa deste excesso de oleosidade, porque são comedogénicos. O tipo de agentes que eles têm, portanto, aquele tipo de pasta que forma o protetor, vai acabar por fazer a oclusão da pele, vai acabar por saturar os nossos poros e ela vai ficar, então, vai agravar a oleosidade. Depois, portanto, este excesso de sebo é uma resposta a alguma agressão, a alguma irritação, a algum desequilíbrio da nossa pele. Então, para conseguirmos ter as glândulas sebáceas equilibradas, uma das formas que nós temos que manter é a pele à sua superfície também equilibrada. Ou seja, lavar muito bem a pele todos os dias, de manhã e à noite, para que aquela oleosidade que vai sendo produzida, porque já há uma predisposição daquela pele para produzir um bocadinho mais de sebo, e então ela, como está sempre a segregar, nós vamos ter que a lavar de manhã e à noite, portanto 2 vezes ao dia, para ir limpando os poros daquela oleosidade que se vai formando e ela não fica acumulada em excesso. Para termos uma pele equilibrada, precisamos que haja na sua superfície uma quantidade de gordura, portanto de óleo e de água em quantidades mais ou menos equiparadas. Portanto, nem deixarmos a pele com falta de água, porque ela vai ficar mais ressequida e vai ficar mais desidratada e a repuxar, nem com falta, nem retirarmos oleosidade a mais, nem darmos cremes com muita carga oleosa, de forma a que esta pele se consiga manter equilibrada. Portanto, cremes normalmente numa forma de gel, com texturas mais leves, mais suaves, para não adicionar mais do que aquilo que nós já produzimos. Lavar muito bem a pele para remover o excesso de oleosidade e conseguir manter a hidratação para que ela fique ali equilibrada. Como é que nós vamos tratar esta pele? Tal como todas as outras patologias, o fundamental para termos uma pele tratada e saudável é o trabalho de casa. Este tipo de pele, devemos fazer a limpeza de pele 2 vezes por ano, mais ou menos, de forma a que haja uma limpeza profunda dos poros, limpar aqueles pontos negros, fazer uma boa esfoliação, mas fora isso, é aquilo que nós podemos fazer para ajudar em gabinete. Depois há outros tratamentos para controlar apenas a oleosidade, mas normalmente o mais regular, o mais frequente são as limpezas de pele, que normalmente, se em casa tivermos um bom acompanhamento, 2 vezes por ano normalmente é suficiente. Primavera e outono é suficiente. Ou então, sempre que a pele esteja descontrolada e que tenha mais excessos acumulados, fazemos então uma limpeza de pele. Mas o fundamental é tratarmos em casa, termos uma boa higiene da pele, utilizarmos os cosméticos adequados e, a nível de proteção, protegermos a pele, porque estas peles também acabam por ser agredidas pelo sol e por todos os motivos e mais alguns, o envelhecimento precoce, as doenças de pele. Então, a proteção solar é sempre fundamental. É importante aqui escolhermos um protetor solar adequado a este tipo de pele, um protetor que não seja comedogénico, ou seja, que não acumule ainda mais gordura, que não sature muito mais os poros, que não seja muito em pasta, de forma a que a pele suporte melhor e não agrave o estado da pele oleosa. Depois, falando no acne, e o acne já é aqui considerado uma doença. Então, no acne, como é que se forma o acne? O acne é formado
Como podem ver aqui na imagem, o acne é formado em 4 estados. Ele vai se formando gradualmente. Então, como é que ele se forma? Em primeiro lugar, há um aumento da produção de sebo, porque já as glândulas sebáceas estão a produzir em excesso, portanto vai haver aqui um aumento da produção de gordura, produção de sebo. Essa produção de sebo, ao mesmo tempo que se produz, também se produzem e também se libertam células mortas, devido à invaginação que tem na pele a glândula sebácea e o folículo piloso. Portanto, à medida que se produz sebo, também se produzem células mortas, que quando sobem à superfície fazem como que um tampão. Portanto, em primeiro lugar há um excesso de sebo, em segundo lugar forma-se um tampão de células mortas e de queratina à superfície da pele, portanto uma pele mais grossa que não deixa sair livremente a oleosidade, como é o frequente numa pele oleosa, ela fica brilhante, mas nós conseguimos, ou seja, essa oleosidade é produzida, mas sai pelos poros e nós vamos limpando ao longo do dia, de manhã e à noite. Perdão. Aqui neste caso, como se forma aquele rolhão de células mortas e de queratina que impedem a saída normal do sebo, vai havendo uma acumulação, a glândula sebácea vai como que ficando sobrecarregada, vai fazendo pressão, vai havendo ali pressão. Isso faz com que haja uma inflamação da zona, portanto aquela vermelhidão que nós vemos que aquelas pápulas que vão aparecendo estão vermelhas e doem. Entretanto, como há ali uma acumulação de sebo já há bastante tempo, começa a haver infecção. Tudo isso leva a que apareçam as bactérias. Portanto, o sebo é o melhor alimento para as bactérias. E então, elas aparecem, começam-se a proliferar porque estão ali cheias de alimento. E isso, então, é gerado o acne, uma borbulha, umas pústulas, como nós chamamos na estética, e frequentemente apelidadas de borbulha, que têm aquela parte amarela e que muitas vezes nós vamos lá fazer pressão e o conteúdo purulento acaba por sair. Então, depois de terem percebido como é que se forma o acne, facilmente, ou seja, acúmulo de gordura, um tamponamento à superfície, portanto uma pele mais grossa à superfície que não deixa sair aquele conteúdo, e bactérias. O que é que acontece se nós vamos com as mãozinhas cheias de bactérias e de outros micro-organismos quando nós vamos lá e rebentamos uma borbulha daquelas? O que é que acontece? Esse conteúdo purulento que está cheio de bactérias, que é a bactéria do acne, vai se espalhar pela nossa pele e se houver outras lesões à beira, elas vão infectar o resto da nossa pele. Então, daí muito importante nós não fazermos a extração das nossas borbulhas em casa. O que é que isso também acontece? Acontece que aquela pele que estava em cima foi forçada a rebentar e isso, como a borbulha como aquela borbulha não foi tratada lentamente e aquele conteúdo sendo drenado, e a glândula voltando ao estado inicial, como ficou dilatado, o que é que vai acontecer? É que vai ficar aquela cicatriz do acne, portanto aquelas marcas que toda a gente conhece e quase toda a gente que já foi adolescente e que passou por uma fase acneica sabe o que é e tem essas marcas. São marcas que é possível algumas saírem e outras reduzir bastante, com alguns tratamentos mais invasivos, mas se pudermos evitar, portanto a prevenção será sempre o melhor caminho. O ideal é não mexermos nesse acne. O ideal é que ele seja tratado com cosmética e que não tenha esses dedinhos aí a rebentar e a causarem esses estragos enormes na pele. Então, é assim que se forma o acne e agora falta sabermos porque é que ele se forma, quais são as causas de uma pele acneica. Em primeiro lugar, o fator mais importante, o fator que mais causa a acne é as alterações hormonais. Daí que 80% dos adolescentes, na fase de transição,
têm acne, desenvolvem quadros de acne. Também é muito frequente, devido às alterações hormonais, termos acne em grávidas, mulheres com ovários poliquísticos e também usuários de testosterona e derivados. Portanto, o acne tem, na sua maior parte dos casos, origem hormonal, que é possível tratar e que normalmente nós recomendamos sempre, nestas fases, recorrer a um endocrinologista para fazer aqui umas análises e para, se for possível, equilibrar estas hormonas, e o acne depois acaba por aliviar. Outras das causas também que podem e que desencadeiam o acne, e aqui principalmente, algumas aqui a que vou falar agora, principalmente numa fase mais tardia, é o stress e a ansiedade. Os níveis elevados de stress e ansiedade também provocam, muitas vezes, e hoje em dia muito frequentemente nos têm aparecido em gabinete, clientes com os seus 35, 40, 45, que desenvolveram recentemente acne. E então aqui tem muito a ver com o stress. Outra das causas é a alimentação, embora cientificamente não está provado que a alimentação está diretamente relacionada com o acne. No entanto, uma grande parte dos pacientes relata que, consoante aquilo que vai comendo, por exemplo, muito comumente conhecido, chocolate, como um Ferrero Rocher e aparece-me uma borbulha ou duas borbulhas, como azeitonas e aparecem-me borbulhas logo no dia a seguir. Embora não esteja cientificamente provado, há muito esta ligação da alimentação com o acne. Outras causas, cosméticos errados, também já falei ainda agora, e falta de higiene e asepsia. Quando nós temos quadros de acne, ou por exemplo, quando nós temos adolescentes que têm um excesso de oleosidade e que têm a pele sempre bacilenta, que têm a pele sempre brilhante, sempre com excesso de gordura na pele, um dos fatores que muitas vezes depois leva a desencadear quadros de acne é a muda das fronhas da almofada, que não é muito frequente. E então, todos os dias, imaginem que a troca da fronha da almofada se faz a cada semana ou a cada 15 dias. Uma semana inteira, todos os dias, a dormir com a pele super oleosa em cima da almofada, vai criando um quadro propício à formação de acne, por exemplo. Portanto, um dos cuidados que devemos ter em pacientes que têm acne, ou já excesso de oleosidade considerável, é a troca das fronhas mais regular, a cada 2 dias, dependendo da gravidade da situação. Portanto, essa falta de higiene, por assim dizer, leva muitas vezes a que se agrave esse quadro. E então, já falamos sobre as causas, e então vamos falar sobre como tratar o acne. O acne é normalmente classificado em 4 graus. A maioria das classificações classificam como 4 graus, 4 estádios. Então, no grau 1 e no grau 2 é perfeitamente tratável apenas com tratamento estético. A partir daí, é fundamental a parte médica, funcionar aqui com a parte médica, dermatologista. É preciso ter um acompanhamento dermatológico e, em alguns casos, é possível ajudar imenso com a estética também associada. No entanto, todos eles não dispensam em casa uma boa higiene, um bom tratamento em casa. Portanto, é necessário estas peles estarem bem aconselhadas, ter os cosméticos adequados à sua pele para que possa tratar o mais rápido possível, para que a pele possa estar equilibrada, regulada e perfeitamente saudável. Porque uma pele que não está saudável e não está equilibrada fica vermelha facilmente, vai se tornar uma pele sensível, vai se tornar uma pele desconfortável,
a maquilhagem não fixa, a oleosidade e o excesso de brilho condicionam muitas vezes o nosso dia-a-dia, a nossa autoestima. Relembrar que uma boa parte uma boa causa dos suicídios na adolescência devem-se a quadros de acne. Então, é urgente tratar estes tipos de pele e o melhor caminho é sempre a prevenção. Antes de chegarmos a estados muito agravados, se nós logo quando detectamos o problema em uma fase inicial, conseguimos prevenir que avance e que o estado fique mais grave. Então, cuidados a ter com este tipo de pele. Higienizar adequadamente e 2 vezes por dia, utilizar os cosméticos adequados, fazer uma alimentação, ter cuidados alimentares, de forma a que não agrave o acne. Não se expor ao sol, porque o sol também é um causador, acaba por defesa, engrossar a pele e causar mais problemas de acne. E depois, muito importante, tomar, quem tiver um quadro já mais grave, tomar suplementos à base de zinco. O zinco ajuda a equilibrar o excesso de atividade da glândula sebácea. Claro que não é num mês ou 2 que vai tratar o acne, mas após alguns meses, 4 meses, a partir daí ele consegue resolver e tratar bem a parte do acne. Portanto, é fundamental, quando nós temos problemas de acne mesmo, reforçarmos com suplemento alimentar à base de zinco. Depois, a nível de tratamento em gabinete, quando estamos a falar de um acne, e em acne nível 1, nível 2, a limpeza de pele é fundamental e deve-se fazer com maior regularidade, sempre que a pele estiver com muitos pontos negros, muito grossa, nós devemos recorrer à limpeza de pele para limparmos mais profundamente os poros e impedir que se formem novas pústulas. Existem outro tipo de tratamentos à base de ácidos, por exemplo, que também acabam por ajudar bastante e controlar, afinam o grão da pele, fecham o poro. Há ácidos que também têm uma ação seborreguladora, que conseguem dissolver aquela gordura e travar a proliferação de bactérias. Há algumas coisas que nós podemos fazer em gabinete para melhorar e reverter estes quadros de excesso de oleosidade. No entanto, e uma vez que nesta fase estamos impedidos de o fazer, esperamos nós que por pouco tempo, já estamos a ver algumas notícias que em maio vão começar a abrir os centros de estética e, portanto, aos pouquinhos nós vamos começando a poder atender-vos, mas até lá é imprescindível que seja tratado em casa de uma forma muito disciplinada estes tipos de pele. E então, para tratar em casa, eu vou sugerir-vos e vou-vos apresentar agora a linha da Janssen Cosmetics, que é uma linha que está excelente e que temos tido muito bons resultados, que é extremamente eficaz a nível de ativos, no tratamento da pele oleosa, peles mistas e da peles acneicas. E então, para todos estes 3 tipos de pele, ou estes estados de pele, nós vamos ter um gel de limpeza e um tónico, em que eu passo a apresentar. Temos aqui o nosso gel de limpeza, Clarifying Gel. É um gel suave, é um gel com extrato de levedura que vai limpar em profundidade a pele. Ele remove eficazmente as impurezas, a maquilhagem e o excesso de gordura e não é agressivo para a pele. Portanto, ele limpa em profundidade, faz a limpeza daquilo que está em excesso, mas não desprotege a pele, não vão sentir a sensação de pele a repuxar. Depois de seguida temos o tónico. Muitas pessoas descuidam a parte da tonificação da pele, mas principalmente nas peles oleosas é fundamental utilizar o tónico. Neste caso, o tónico vai equilibrar o pH
e um pH equilibrado faz com que a barreira da nossa pele esteja a funcionar em condições e equilibrada, deixa facilmente sair o sebo, não deixa sair a água, não deixa evaporar e que a pele se torne desidratada e a repuxar. Neste caso é adstringente, é sebo-regulador, portanto já começa a trabalhar na patologia, na fase de higiene da pele. Não tem álcool, portanto ele não vai agredir a nossa pele. De seguida, que também dá para todos estes tipos de pele, mas principalmente a pele que é aquelas peles mais grossas e que têm mais tendência ao acne, temos o nosso esfoliante que eu também já apresentei recentemente, que é o nosso Biofreet. É um esfoliante à base de ácidos de frutos, que vai afinar o grão da pele, vai desobstruir os poros e fazer com que a pele o grão fique mais fino, as células mortas se eliminem e esta pele respira melhor, consegue eliminar mais facilmente a gordura e não tem tanta tendência a formar aquele tampão. Então o esfoliante, ele, mesmo para quem tem uma pele com muitas pústulas, ele, como não tem areias, aplica-se em máscara, aguarda-se entre 5 a 15 minutos e depois remove-se com água. Portanto, ele não tem nenhuma manipulação na pele, é perfeitamente adaptado para as peles com acne. E agora vou dividir aqui um bocadinho a cosmética pelo estado da pele. Quando nós falamos em peles mistas, são peles que em algumas zonas elas estão ressequidas e noutras zonas elas estão oleosas. Nós temos aqui o nosso Balancing Cream. É um creme com uma textura ligeira, com um complexo inteligente, que é o inositol. Então ele vai trabalhar na parte da secura da pele e na parte da oleosidade. Ele vai equilibrar o excesso de sebo da glândula sebácea e vai dar a hidratação necessária para que essa pele esteja equilibrada e fica com uma pele normalizada. Depois, falando numa pele oleosa, temos o nosso Clarifying Gel, é um gel creme, é um creme com uma textura ligeira, ele é seborregulador, controla a hiperatividade da glândula sebácea e vai dar hidratação à pele. Portanto, é o nosso Clarifying Gel. Para tratar as peles com acne, então nós temos dois produtos. Vou começar por apresentar o nosso Microsilver. É um sérum. Este sérum é formulado com micropartículas de prata e ácido glicólico. Então ele vai aliviar irritações induzidas pelo stress e ele vai atenuar manchas e marcas que aparecem na pele devido ao acne. E então, cicatrizes de acne, imperfeições que vão aparecendo, ele tem uma ação bastante eficaz nessas imperfeições. Tem também uma rede protetora contra micro-organismos e é muito eficaz naquelas peles que têm, por exemplo, acne rosácea, peles sensibilizadas. Então ele tem resultados muito eficazes nesse tipo de peles. Depois, para complementar este sérum, temos o nosso creme de AHA, portanto é um creme à base de alfa-hidroxiácidos. Este creme também vai ajudar a desobstruir os poros, a renovar a pele diariamente, a atenuar as marcas, as manchas. Portanto, vai dar uma tez mais uniforme, desobstrui os poros e tem uma ação também calmante naquelas peles que têm pústulas, borbulhas, inflamações. Ele tem uma ação também calmante. Então, os dois juntos são top para tratar as peles com tendência à acne. No entanto, posso dar-vos a minha experiência pessoal. A minha pele é uma pele oleosa, neste momento está bastante controlada. E o que é que eu costumo utilizar? Tenho às vezes acne, mas são fases. E o que é que eu costumo utilizar na minha pele?
Uso com muita frequência vitamina C, porque eu adoro vitamina C por todas as razões e mais algumas. Rejuvenescimento, prevenção de envelhecimento precoce, luminosidade, o tom mais uniforme, mais elasticidade da pele. Então a vitamina C é daqueles, os meus preferidos que andam sempre comigo. Depois, muitas vezes eu alterno com o creme AHA. Porquê? É um creme que, quando eu começo a sentir a pele um bocado mais oleosa, com mais brilho ao final do dia, é um creme que regula muito bem este excesso de oleosidade. É um creme que, quando eu tenho, na fase que tenho mais uma outra pústula ou borbulha, acalma rapidamente, quase que de um dia para o outro. E depois, quando eu uso alguns dias mais seguidos, portanto, numa fase mais seguida, eu fico com a pele mais fina, o grão da pele mais fechado, os poros mais fechados, fico com uma pele mais bonita, mais uniforme, e portanto, depois também tendo a pele mais renovada, porque são ácidos aplicados todos os dias, a vitamina C depois tem um impacto também melhor quando eu volto à vitamina C. E então, combinar estes dois, embora eu não tenha uma pele com acne, tenho algumas marcas, poucas, mas estes dois juntos, estas duas junções, a vitamina C com o meu AHA, faz com que eu tenha uma pele mais uniforme, uma aparência mais jovem, mais brilhante, mais bonita, mais luminosa. Brilhante não, porque o brilho nós associamos sempre a excesso de gordura, mas mais luminosa e mais saudável. E pronto, antes de terminar, queria só deixar-vos uma mensagem. Os números sobre as taxas de suicídio na adolescência, principalmente em meninos, mais em rapazes do que em raparigas, que têm acne, são elevados. E então aquilo que eu vos queria passar era isso. Estejam atentos aos adolescentes que vos rodeiam e ajudem-nos, encaminhem-nos para nós, para colegas, de forma a que possam ser ajudados e que o acne não lhes cause, não seja o causador desses transtornos que às vezes chegam a ser graves. Então a mensagem era essa. Não se esqueçam, por favor, compartilhem para chegarmos ao maior número de clientes possível. Deixo-vos com um beijinho e até à próxima!